Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda segunda e toda quinta pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei vai estar aqui na descrição, são mais de 400 casos, então vão lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, vou deixar tudo pra vocês aqui embaixo. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me sigam por lá que tem conteúdo extra. E tem uma coisa que vocês sempre me perguntam e é como eu fiz pra aprender inglês, que é uma língua que me ajuda muito. Sempre que eu tô pesquisando e estudando os casos aqui pra vocês no canal, o inglês me ajuda bastante, porque às vezes tem coisas que não tem, né, tradução, que não tem legenda, então o inglês me ajuda pra caramba. E um jeito muito fácil e muito prático de aprender uma segunda língua é com a Babel. São 14 idiomas disponíveis, entre eles inglês, espanhol, francês, alemão e, no caso, o que eu escolhi, que é o italiano. Você consegue fazer as aulas online, tem aulas ao vivo, vídeos, podcasts, tem jogos. Então na Babel você faz muito mais do que apenas aprender um novo idioma. Você vai começar a entender todos os aspectos dele. A cultura, a história, as pessoas e os lugares. Vou mostrar pra vocês como é fácil e prático de usar o aplicativo e eu tenho certeza que vocês vão amar. A Babel é um dos melhores aplicativos de aprendizado de idiomas do mundo. As lições duram só 5 minutinhos, então você com certeza vai conseguir incluir na sua rotina. Uma das coisas mais legais, com certeza, é a ferramenta de reconhecimento de voz da Babel. Ela ajuda a melhorar a sua pronúncia e o seu sotaque para que você se sinta confiante ao falar o idioma. A Babel Live dá a oportunidade de praticar com um professor certificado em aulas com grupos pequenos e atenção personalizada. Diferentemente de outros aplicativos de idiomas, a Babel adapta a sua experiência de aprendizagem de acordo com a sua língua materna. Afinal, um falante de português aprende francês de uma forma diferente de um falante de inglês. Os cursos são concebidos com ferramentas cognitivas respaldadas pela ciência, como a repetição espaçada e lições interativas. Como eu disse pra vocês, a Babel também inclui podcasts e jogos divertidos para que você diversifique os seus estudos e não fique aquela mesma coisa o tempo todo, sabe? Você também pode personalizar os seus estudos, então escolha entre uma variedade de temas no nível adequado para você no Babel e Babel Live. São mais de 15 milhões de assinaturas vendidas mundialmente. Babel tem eficácia comprovada por pesquisadores da Universidade de Yale. 100% dos usuários melhoraram suas habilidades de conversação em 3 meses. Como vocês sempre me pedem dica de como aprender um novo idioma, tá aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar aprender com a Babel. Então baixe o aplicativo através do meu link e ganhe descontos exclusivos com a sua assinatura Babel. Aproveita e deixa aqui nos comentários pra mim que idioma vocês gostariam de aprender, porque eu quero saber, porque eu quero muito aprender a falar italiano agora que eu já sei falar inglês. E eu vou deixar tudo pra vocês certinho aqui na descrição do vídeo, então vai estar tudo lá. E agora bora começar o caso de hoje. Virginia McCullough era a filha mais nova de John e Louise McCullough, que tiveram ao todo 5 filhas mulheres. Em 2019, o John tinha 70 anos e a Louise tinha 71. Já a Virginia tinha 31 anos na época. O John era um professor aposentado da Anglia Ruskin University, localizada em East Anglia, no Reino Unido. Ele lecionava estudos empresariais na universidade. As irmãs mais velhas da Virginia já tinham saído de casa e viviam suas próprias vidas em suas próprias casas. Segundo elas, o John era um homem atencioso e trabalhador apaixonado pela educação e pela escrita, trabalhando de maneira incansável em sua carreira de professor universitário. Os seus hobbies favoritos eram jogar golfe e sinuca. Ele era um homem engraçado, sempre fazendo piadas para as filhas rirem. Já a Lois, por sua vez, era descrita como uma mulher atenciosa que amava os netos. Ela se interessava muito por história, tinha grande interesse pela família real, e o seu hobby era trocar correspondência com as pessoas que eventualmente acabavam se tornando seus amigos. A Lois e o John eram apaixonados pelo litoral. Eles gostavam de fazer viagens para lá, nas quais faziam muitas caminhadas e visitavam atrações diferentes. O casal pretendia se mudar para o litoral quando se aposentasse. Eles viviam em Great Baddow, perto de Chelmsford, Essex, um condado na Inglaterra situado no sudoeste do Reino Unido, que tem uma população de cerca de 1,5 milhão de habitantes. Das 5 filhas do casal, a Virginia foi a única que não saiu de casa e continuava vivendo com os pais, que tinham suas questões de saúde individuais.
A Lois sofria de ansiedade e agorafobia, que é um transtorno de ansiedade que é caracterizado pelo medo exacerbado da pessoa de estar em lugares ou situações que possam causar constrangimento ou impotência, ou lugares que sejam difíceis de sair, como por exemplo locais fechados ou multidões. Além das questões de ansiedade, a Lois também tinha alguns traços de transtorno obsessivo compulsivo, conhecido pela sigla TOC. Já o John tinha questões mais ligadas à saúde física do que à saúde mental. Ele sofria de hipertensão, diabetes tipo 2, glaucoma e colesterol alto. A Virginia não trabalhava, mas ela mentia para os seus pais dizendo que ela trabalhava. Ela recebia alguns pagamentos do pai dela, que confiava nela para que ela fizesse alguns acordos financeiros para a família. Como ela cuidava dessa parte financeira da vida dos pais, ela começou a se aproveitar desse excesso de confiança que eles tinham nela. Ela começa a fazer empréstimos nos nomes dos pais, sem que eles soubessem, para conseguir mais dinheiro deles. E aí ela gasta esse dinheiro fazendo compras online e fazendo apostas em jogos. Quando ela perdia dinheiro jogando, ela mentia para os pais sobre como ela tinha gastado esse dinheiro. Ela inventava diversas desculpas, como por exemplo dizer que os pais tinham sido vítimas de falhas bancárias, e até mesmo ela inventava desculpas dizendo que eles tinham sido hackeados. Ela mentia para eles dizendo que investigações policiais e corporativas estavam em andamento para entender o que tinha acontecido, com o dinheiro, e que estava tudo sendo investigado. E aí o tempo passava e eles, perguntavam como andavam essas investigações, e ela sempre vinha com novas mentiras. E aí ela dizia que estava tudo atrasado, que as investigações não estavam andando, mas basicamente ela justificava uma mentira com uma nova mentira. Como eu disse pra vocês, ela não trabalhava, mas ela mentia pros pais dizendo que trabalhava, e aí fazia os empréstimos, que era assim que ela conseguia dinheiro pra comprar as coisas que ela queria. Então, basicamente, toda a vida dela pros pais era uma grande mentira. Outra coisa que ela mentia era sobre ter condições de saúde que, na verdade, não existiam. Só que aí em 2019 as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas. Os vizinhos param de ver tanto o John quanto a Lois, e aí eles começam a faltar nas consultas médicas. Os filhos e amigos começam a ter notícias deles só através de mensagens de texto e através da própria Virginia. E aí, não muito tempo depois, o mundo todo entra em pandemia, com a Covid-19, e aí as pessoas não se viam mais, Então, até esse momento, eles não estavam vendo mais o casal, só que como entra a pandemia e aí todo mundo fica em casa, então eles não acham mais tão esquisito assim essa falta de ver os dois, porque todo mundo tava em casa, então não era mais tão esquisito assim não ver os dois mais por aí, já que tava todo mundo, em casa, em lockdown. E como a Lois e o John eram idosos com mais de 70 anos de idade, eles faziam parte de um grupo de risco muito grande durante a pandemia, e por conta disso era muito importante que eles realmente ficassem em casa. Por conta disso, eles não estavam recebendo visitas de vizinhos, amigos e nem das filhas durante a pandemia, o que era uma coisa completamente compreensível. Porém, com o fim da pandemia, essas mesmas pessoas continuaram não visitando o casal e não tendo notícias deles. Um dos vizinhos da família, o Phil Sargent, disse que não dava pra ver quando tinha alguém dentro da casa, se tinha alguém ou se não tinha, porque as cortinas sempre estavam fechadas. Então ele disse que era quase como se eles se mexessem como sombras lá dentro, porque você realmente não conseguia ver nada. Então eles não sabiam quando eles estavam lá ou não. Ele disse também que a Virginia era sempre muito agradável e engraçada, e que ele nunca suspeitou que tivesse alguma coisa errada, por mais que ele não visse eles com frequência, e que as outras filhas do casal não visitassem eles. Depois que a pandemia passou, a Virginia disse para as irmãs não irem visitar os pais, ela disse que eles estavam bem, que estava tudo bem, e essas outras irmãs disseram que elas continuavam recebendo mensagens tanto da Virginia quanto da Lois, que a própria Lois mandava mensagem, então elas acreditavam que estava todo mundo bem. Os vizinhos continuavam sem ver o casal, e aí a Virginia falou pra eles que eles tinham realizado o grande sonho deles, que era se aposentar e ir morar no litoral, e era por isso que eles não estavam vendo mais o casal por ali. Ela disse pros vizinhos que eles tinham se mudado pra Clacton, na costa ensolarada de Essex. E aí o tempo foi passando e a Virginia continuou dando essas mesmas desculpas, e aí o médico deles começou a achar muito estranho, porque eles tinham faltado a muitas consultas, e ele achou mais estranho ainda ele nunca ter notícia diretamente do casal.
A Virginia sempre dava uma justificativa para as faltas nas consultas, mas como eu disse para vocês, eles tinham, alguns problemas de saúde e o médico achou muito estranho que eles faltassem tanto às consultas porque eles precisavam, de acompanhamento médico e ele achou muito esquisito porque eles estavam faltando demais e, como eu disse, era sempre a Virginia que falava por eles. Então ele começou a achar muito esquisito. Além do médico que começou a realmente achar que tinha alguma coisa estranha, outras pessoas também começaram a suspeitar. Um homem chamado Alan Thompson tinha alugado uma TV pro casal e aí, do nada, a Virginia liga pra ele e suspende esse aluguel da TV, do nada, e ele achou isso também muito esquisito. Quando a equipe chegou para buscar a TV, eles foram informados que eles não poderiam entrar dentro da propriedade, que ela já tinha deixado a TV ali, na porta de entrada da casa, que eles só precisavam buscar ali a TV e ir embora. Em 18 de agosto de 2023, a polícia de Essex foi até a casa em Great Barrow, perto de Chelmsford, por conta de uma alegação de agressão. Não foram divulgados detalhes dessa alegação, mas o que a BBC entendeu da situação foi que Virginia teria sido vítima de agressão de alguma maneira. A polícia entrou na casa e conversou rapidamente com ela, mas aparentemente a investigação dessa agressão não foi levada para frente. O porta-voz da polícia de Essex diria posteriormente que o caso não se enquadrava nos critérios para encaminhamento ao escritório independente de conduta policial. Posteriormente, diriam que Virginia estava testando o terreno com a polícia. Menos de um mês depois, a polícia iria novamente até a casa deles. Policiais fizeram uma nova visita no dia 15 de setembro de 2023, depois que receberam uma ligação do clínico geral do consultório anteriormente frequentado por Lois e John. O médico manifestou preocupação com o bem-estar do casal porque já não os via há algum tempo. Ele relatou que a filha do casal, Virginia, sempre dava desculpas para a ausência dos seus pais nas consultas canceladas por ela. A polícia começou a suspeitar da Virginia justamente pelas constantes desculpas que ela dava sobre o paradeiro de seus pais, tanto para o médico quanto para vizinhos e até membros da família. Por isso, resolveu executar um mandado de busca dentro da residência. Nessa segunda visita, a polícia procurou pelo casal explorando lugares da casa que não foram vistos em 18 de agosto, já que esse não era o objetivo daquela primeira visita em particular. Os corpos do John e da Lois foram encontrados escondidos em diferentes partes da residência. O corpo do John estava escondido em uma espécie de mausoléu caseiro de blocos de alvenaria que Virginia teria construído no escritório da casa. Já o corpo da Lois estava dentro de um saco de dormir e um guarda-roupa no andar de cima. Imagens das câmeras corporais dos policiais mostraram a Virginia admitindo que havia assassinado seus pais e dizendo: "Animem-se, pelo menos vocês pegaram um bandido." Ela se entregou para a polícia sem relutância. Poucos dias depois da sua prisão, ela compareceu a uma audiência no Tribunal de Magistrados de Chelmsford, onde foi formalmente acusada pela morte dos pais. A polícia acreditava que a morte teria ocorrido entre dia 21 de agosto de 2018 e 15 de setembro de 2023. A legista da área, Michelle Brown, examinou os corpos e confirmou que Lois morreu devido a feridas de faca no peito, mas a causa da morte do John ainda estava pendente de investigação adicional para confirmação. Em conversa com a polícia, ela esclareceu que as mortes aconteceram antes da data estipulada pelas autoridades e confirmou como os pais morreram. Ela confessou que ela criou um coquetel de drogas para envenenar seus pais no dia 17 de junho de 2019, ou seja, 4 anos antes. Alguns dias antes, ela já teria usado o pai como cobaia para testar essa mistura, mas na primeira vez ele não faleceu. Ela esmagou diversos medicamentos prescritos e misturou em bebidas alcoólicas que o John consumia. Os efeitos foram fatais em John, mas a Lois recebeu uma dose um pouco mais fraca porque ela não bebeu toda a bebida e não faleceu, foi apenas sedada. Na manhã seguinte, a Virginia cometeu o crime de maneira muito mais violenta. Enquanto a mãe estava deitada na cama ouvindo rádio, ela bateu na cabeça dela com um martelo e a esfaqueou diversas vezes no peito usando uma faca de cozinha. Depois de cometer os crimes, ela foi para o centro da cidade, onde comprou luvas plásticas e sacos de dormir com o cartão do pai. Ao voltar para casa, ela escondeu o corpo do pai no mausoléu, uma espécie de túmulo improvisado que ela construiu, e deixou o corpo da mãe no guarda-roupa em um dos quartos do andar de cima da casa, onde ficava o quarto dos seus pais. Pelos próximos 4 anos, ela vivia sob o mesmo teto que os cadáveres dos seus pais, e continuava mentindo para todos sobre o paradeiro deles. Ela cancelava eventos familiares, consultas, visitas e inventava diferentes desculpas para justificar o paradeiro deles. Desde o primeiro dia em que ela cometeu o crime, ela começou a mandar mensagens como se ela fosse a sua mãe para as irmãs, para que não levantassem suspeitas. Como eu falei pra vocês, para algumas pessoas ela dizia que eles tinham se mudado pra praia, para outras ela mentia que eles estavam doentes, para outras ela inventava outras desculpas e assim ela ia mentindo. Quando teve a pandemia, ela conseguiu, usar isso a seu favor por um tempo, porque realmente eles não podiam sair de casa porque estavam num grupo de risco. Mas depois que a pandemia acabou,
ela foi ficando cada vez num beco mais sem saída, porque as pessoas começaram a achar cada vez mais estranho, mas quem realmente achou mais estranho entre todo mundo foi o médico, o que é meio bizarro, né, não ter sido as irmãs a terem ido até a casa visitar os pais, por terem achado estranho todas essas mentiras, né, por ter sido um médico, mas foi ele que achou muito esquisito eles terem faltado tantas consultas. Como eu disse pra vocês, ela mentia pros pais que ela tinha um emprego quando ela não tinha, e ela conseguia se beneficiar do dinheiro deles em vida, então ela adquiriu muitas dívidas no nome deles enquanto eles ainda estavam vivos, e depois de cometer os crimes ela continuou fazendo muitas dívidas no nome deles e conseguiu ainda pegar muito dinheiro no nome deles. Ela continuou gastando o dinheiro deles, então ela ficava gastando a pensão deles, e no tribunal foi dito que ela gastou quase 150 mil libras no total, o que em reais isso equivale a 1.100.000 reais. Esse valor seria somatório de pensões, gastos nos cartões de créditos e vendas de ativos. Documentos recuperados de dentro da residência mostravam que ela estava tentando impedir que seus pais descobrissem o buraco financeiro que ela tinha feito. Além de se aproveitar dos pais vivendo com eles sem ajudar nas contas da casa, ela gastava o dinheiro dos pais e acumulava dívidas gigantescas em seus cartões de crédito. Cartas forjadas por ela foram encontradas e mostravam que ela estava enganando os pais, fingindo que eles tinham perdido grandes quantidades de dinheiro através de golpes. A visão que os pais tinham de Virginia era completamente diferente do que ela era de verdade. Eles acreditavam que a filha era uma mulher qualificada, que estava trabalhando e trabalhando duro para se tornar artista. Eles a apoiavam nesse sonho porque ela dizia que isso lhes traria benefícios financeiros também. A Virginia começou a temer cada vez mais que suas mentiras fossem descobertas pelos pais. Então ela resolveu que a solução seria acabar com a vida deles e mentir para as pessoas próximas sobre o paradeiro dos pais. Depois que ela foi descoberta, várias pessoas que conheciam o casal foram conversar com os jornais sobre isso. Uma dessas pessoas foi o Paul Hastings. Ele era verdureiro e disse que a Virginia sempre ia até a loja dele para fazer compras e que às vezes ela ia 4 vezes no mesmo dia e depois ficava 15 dias sem aparecer. Ele conta que um dia ele perguntou pra ela sobre os seus pais, já que fazia um bom tempo que ele não via o casal, e ela disse que eles não moravam mais na cidade, e que um dia ela, do nada, soltou um comentário dizendo que a polícia estava atrás dela e que eles achavam que ela tinha matado seus pais. Já a lojista Debbie Pollard, que tinha uma floricultura, disse que a Virginia sempre ia lá e dava muitos presentes pra ela. Ela conta que ela sempre achou a Virginia uma mulher muito estranha e excêntrica e que ela já chegou a fingir que estava grávida e que ela inclusive usava uma barriga falsa. Todas as pessoas que deram entrevistas disseram que eles achavam a Virginia uma pessoa esquisita, mas que eles jamais imaginavam que ela poderia cometer um crime desses e continuar vivendo sob o mesmo teto que os corpos dos próprios pais. No dia 11 de outubro de 2024, a Virginia foi condenada à prisão perpétua no Tribunal da Coroa de Chelmsford pelos assassinatos dos seus pais. Ela precisa cumprir uma pena mínima de 36 anos, ou seja, só poderá pedir por liberdade condicional em 2060. Na audiência de sentença, a promotora Lisa Wilding leu declarações de 3 irmãs da Virginia. Elas disseram que os pais foram vítimas inocentes das mentiras da irmã, que sempre mentia para suas irmãs sobre as atividades diárias dos seus pais depois de suas mortes. A forma como ela fez tudo foi considerada muito cruel. O Richard Butcher, que é irmão da Lois, disse que a sobrinha é muito perigosa e que não conseguia compreender o que aconteceu. Ele ainda declarou que a morte da irmã minou sua fé na humanidade. Durante sua sentença, a Virginia olhou para o chão sem emoção. Foi apenas quando ela ouviu novamente sua entrevista com a polícia que ela começou a chorar. Ela se ouviu dizendo, entre aspas, ela parecia tão inocente, ela estava sentada ali ouvindo rádio. Eu tentei 3 vezes para ganhar coragem, mas sabia que tinha que fazer isso e não podia hesitar. Ela estava apenas me encarando, incrédula. O detetive superintendente Rob Kirby da polícia de Essex relatou que a reação dela no tribunal, que foi majoritariamente contida, era algo típico da assassina meticulosa que a Virginia era. Segundo ele, ao longo da investigação, a polícia conseguiu descobrir em diferentes níveis todas as mentiras, traições e fraudes que ela cometeu. Ele descreveu que suas fraudes foram em uma escala chocante e monumental, porque ela basicamente mentiu sobre todos os aspectos de sua vida, mentindo para pessoas próximas e mantendo uma imagem para enganar a todas as pessoas próximas a ela, tirando vantagem principalmente dos seus pais. Ele disse, entre aspas, ela é uma manipuladora inteligente e hábil
que escolheu matar seus pais de forma cruel e sem pensar neles ou naqueles que continuam sofrendo como resultado de sua perda. Ao sentenciá-la, o juiz Jeremy Johnson disse a Virginia: "Você pensa mais em dinheiro do que em humanidade. Seus pais tinham o direito de se sentir seguros em suas próprias camas e em suas próprias casas, e tinham o direito de se sentir seguros com sua filha. Você, no entanto, tomou uma decisão plena, consciente e deliberada de assassinar cada um de seus pais." A advogada contratada para defender a Virginia, Christine Agnew, disse que a Virginia relatou que era uma pessoa mais feliz dentro da prisão do que fora dela. Esse é um caso super recente que estourou lá no TikTok, porque tem vídeo, né? E toda vez que tem vídeo, chama muito a atenção das pessoas, porque você vê, né, toda coisa acontecendo. Então, o policial que foi até a casa dela e fez a descoberta dos corpos, ele tinha uma câmera no peito dele. Então, tem o vídeo do momento em que ela percebe que ali não tem escapatória, que eles vão descobrir que ela cometeu o crime. Então ela explica pra ele exatamente onde os corpos estão escondidos. Então tem esse vídeo dela contando e ela tá sempre, né, durante todo o momento, não só nesse momento, mas todos os vídeos dela no tribunal, todos os vídeos que tem dela, ela tá sempre muito calma, muito tranquila, ela fala com a voz bem calma, bem baixa. Então ela olha pra ele e explica exatamente onde os corpos estão e o que ele vai encontrar lá. Então, a forma como ela fala é muito bizarro. Então, o caso estourou lá e eu decidi trazer aqui pra vocês. Então, é isso. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Esse caso é inacreditável. Então, eu quero muito ler a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Playlist completa pra vocês maratonarem. Tem mais de 400 casos. Vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. Vai estar tudo pra vocês certinho aqui embaixo. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que lá tem muito conteúdo extra pra vocês. Então vai me seguir por lá, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Jacqueline Guerreiro em todas as redes sociais. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.